Bom dia, meus amigos e minhas amigas que me escutam aqui no canal do YouTube. Hoje é quarta-feira e nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor com mais uma mensagem do dia de Deus, direto do trono do Senhor para o nosso coração. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já quero aproveitar e te convidar para você se inscrever, ficar por dentro de tudo que está aqui no canal. Sempre haverá uma mensagem de Deus para o nosso coração. E aproveita também para compartilhar esse vídeo para mais pessoas, porque hoje o Senhor vai falar conosco. Nós estamos aqui estudando o livro do profeta Jonas. Vimos aí vários áudios, nos áudios anteriores, que ele era um profeta fujão, um profeta rebelde. Mas nós vimos também que mesmo com os defeitos que ele tinha, o Senhor não desistiu de Jonas. O Senhor é um Deus de segunda chance. O Senhor é um Deus misericordioso e compassivo. Ele não só livrou Jonas da morte quando Jonas foi lançado no mar, ele livrou Jonas da morte, deixando com que Jonas ficasse dentro do ventre do peixe. E lá Jonas, ele entoou louvores de gratidão a Deus. Mas como também ele deu uma segunda chance para Jonas fazer aquilo a qual Deus havia predestinado para ele fazer. Muitas vezes a gente vai achar que Deus, ele só quer que a gente sobreviva, que Deus nos livra da morte, que Deus nos dê o necessário para poder sobreviver. Mas eu quero te falar que não, Deus não quer apenas que nós sobrevivemos, que nós construímos a nossa vida, que nós matamos um leão por dia, damos conta do nosso trabalho, de estudar. Não, o Senhor, ele quer muito mais. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. Por isso que o Senhor nos tira do lamaçal, assim como fala lá no livro de Salmos 40. O Senhor me tirou de um lamaçal e firmou os meus pés sobre uma rocha. Quando o salmista declara que o Senhor firmou os pés dele sobre uma rocha, é que o salmista está falando, ainda vou caminhar mais. Antes que era lama pesada, quando você já pisou em um lugar com lama, ou numa areia pesada, ou o seu carro já atolou numa lama, talvez você já tenha tido essa experiência e você sabe o quão pesado que é. Agora você já firmou os seus pés sobre uma rocha firme? Você sabe que nada nem ninguém te tira, porque a rocha, ela é estável, a rocha, ela é eficaz. E assim é o Senhor. Ele não quis apenas livrar Jonas da morte, mas ele queria que Jonas cumprisse o propósito dele aqui nesta terra. Aleluia! E nós vimos aqui no capítulo 3 de Jonas, que Jonas foi e falou com os ninivitas, né, direto da cidade de Nínive, que em 40 dias aquela cidade seria destruída, pois os ninivitas então proclamaram um jejum, rasgaram as suas vestes e se arrependeram de todo o coração. E com isso vai falar aqui no versículo 10, Jonas capítulo 3, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito e lhes faria, e não o fez. Agora eu quero entrar aqui com vocês no capítulo 4 de Jonas, para que a gente possa concluir esse livro pequeno, mas um livro bem profundo. Olha o que vai falar a partir do versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade.
Jonas estava mais preocupado com a reputação dele como um profeta que fala e acontece, do que com a misericórdia do Senhor sobre o povo de Nínive. Jonas estava mais preocupado com o nome dele, porque talvez eu conjecturo aqui, que ele reclama aqui com o Senhor, nós sabemos, nós acabamos de ler que Jonas, ele questiona com o Senhor. Ele falou com Deus: Senhor, eu sabia que você ia voltar atrás, por isso que eu não quis vir aqui, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo, o Senhor é benigno e tardio em irar-se. Eu sabia que o Senhor ia voltar atrás, por isso que eu não quis vir. E aí ele vai falar com o Senhor que melhor era ele ter morrido do que ele ter tido, como se a profecia dele fosse em vão. E aí nós podemos ver como Jonas ainda estava desconectado do Senhor. Foi lindo o que Jonas fez no ventre do peixe, porque Jonas, ele realmente achou que ele não iria viver, ele não sairia daquele peixe. Então ele saberia que a alma dele precisaria de estar num lugar seguro. Mas foi o Senhor dar uma segunda chance para Jonas. Jonas novamente se apresentou como rebelde para o Senhor. Quando nós estamos conectados no Senhor verdadeiramente, nós vamos compreender que mesmo quando a nossa vontade não é feita, mas a vontade do Senhor é concretizada em nós, nós daremos glórias e louvores ao Senhor e não estaremos rebeldes contra o Senhor. Jonas estava desconectado do Senhor ao ponto de que o Senhor deu uma outra direção, mas ele não quis. Mas ele ainda estava preocupado com ele mesmo. E o que Jesus nos ensina lá no Novo Testamento? Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quando nós entendemos que a nossa vida é para o Senhor e é do Senhor, nós vamos ter que perdoar, mesmo a nossa razão não querendo. Nós vamos ter que, às vezes, ver as pessoas falando de nós, falando ao nosso respeito. E, às vezes, a gente vai querer justificar e Deus vai falar: a sua justificativa é o silêncio, que quem te justifica sou eu. Nós vamos querer fazer muitas coisas pela força do nosso braço e o Senhor vai falar que não é. Nós vamos ter que, às vezes, se desprender de alguns lugares e ir para outros lugares. Mas como que a gente vai conseguir isso? Sozinho? Não, porque a nossa carne não quer. Mas quando nós estamos conectados com o Espírito, é o Espírito que nos direciona. É o Espírito que tem longanimidade, que tem paciência, que tem perseverança. Não é a carne, gente, é o Espírito. Então, quando nós vemos essa atitude de Jonas, nós estamos vendo que ele está totalmente controlado e dominado pela carne, e não pelo Espírito, que até mesmo se todavia ele falasse: Senhor, eu não concordo, mas todavia que seja feita a tua vontade. E eu quero tirar 2 lições disso, mas antes disso eu vou finalizar a leitura que eu acho importante para que nós possamos concluir. No versículo 6 vai falar: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou com extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, a qual feriu a planta, e esta se secou. E, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu sobre a cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Gente, ele é bem afrontoso, Jonas, meu Deus. Mas enfim, vamos continuar. Tornou o Senhor
Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Gente, o Senhor tirou as escamas nos olhos de Jonas. E o que eu quero falar aqui para nós concluirmos a mensagem são duas coisas. A primeira é o egoísmo de Jonas e o segundo é a justiça própria dele. O primeiro é o egoísmo. Muitas vezes nós agimos como Jonas, no sentido de que o Senhor pode me dar uma segunda chance, mas eu não aceito ele vir com segunda chance para outra pessoa. Foi isso que Jonas fez. Quando Jonas, ele não queria que o Senhor perdoasse os ninivitas, ele estava falando: Senhor, o Senhor só pode me perdoar. O Senhor só pode me dar uma segunda chance. Agora, para a cidade de Nínive, eu não aceito. Não, porque vai difamar o meu nome. E quantas vezes nós somos assim? A gente pede tanto a Deus misericórdia, a gente pede tanto a Deus que reverta o nosso quadro, nossa situação, as nossas causas. Mas aí quando a gente vê uma situação de pessoas que erram, de pessoas às vezes na internet que erram, vamos falar na internet, né? Que nós estamos aqui comentando numa rede social, que é o YouTube. Quantas vezes nós cancelamos as pessoas, nós apedrejamos elas, mas quando é conosco, a gente quer segunda chance. E quando é para o próximo, muitas vezes a gente não olha da mesma misericórdia. E a segunda coisa é, na palavra do Senhor vai falar, lá no livro de Isaías, que a nossa justiça ela é como um trapo de imundícia. A partir do momento que eu quero a justiça própria, Deus está falando, você não entende nada do que é justiça. Deixa que eu sou o Senhor que me vingo. Na palavra do Senhor vai falar isso. Minha é a vingança. Ou seja, muitas vezes a gente vai querer colocar a mão onde não é para colocar, e o Senhor está falando, não, eu tenho um trabalho individual na vida dessa pessoa, não coloque a sua mão. Então que nós venhamos nessa manhã concluir a mensagem e aprender mais de Deus, que nós venhamos nos conectar mais pelo Espírito para entender que os caminhos do Senhor são diferentes do nosso. Quando eu decidi verdadeiramente entregar a minha vida para o Senhor, eu tive que abrir mão de muita coisa. E eu não vou mentir para vocês que às vezes com meu coração despedaçado eu falava, Deus, está doendo. Isso que o Senhor tirou de mim, Senhor, está doendo como um luto. Por quê? E o Senhor foi e falou, porque você precisa aprender a caminhar sozinha, para onde eu quero te levar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Que ela venha entoar os nossos corações, que ela venha descortinar os nossos olhos, Pai, para que nós possamos aprender mais com a Tua palavra, crescermos com ela. Ela é o nosso pão diário, ela é o nosso alimento espiritual. Senhor, eu quero, Pai, eu decido a cada dia ser guiada pelo Espírito Santo. Senhor, quantas vezes, Pai, eu não vou falar mas nós nos damos mal em sermos guiados, Pai, pela nossa carne, pelas nossas emoções, pela nossa própria razão, pela nossa própria justiça. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer fazer com que a gente tenha, Pai, atitudes como Cristo teria. Quando nós andamos e aprendemos mais do Senhor, nós ficamos mais parecidos contigo. Por isso que eu louvo, eu te agradeço pela Tua palavra. Então venha tocar os nossos corações, venha, Pai, limpar os nossos caminhos, venha abrir os nossos olhos, para que nós possamos a cada dia sermos mais parecidos contigo. No nome santo de Jesus Cristo. Amém.